Por que o inimigo sempre ataca quando estamos fracos? Baseado em 1 Pedro 5:8. Você já percebeu que muitas vezes os momentos de maior luta espiritual em sua vida acontecem justamente quando você está cansado, desanimado ou passando por situações difíceis? É como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. E além disso, surgissem tentações, pensamentos negativos, conflitos e provações ainda mais intensas. Isso não é coincidência. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse texto é um alerta poderoso. Temos um inimigo que estuda nossas fraquezas e não perde oportunidades para nos derrubar. Mas a boa notícia é que, mesmo diante dos ataques do inimigo, temos armas espirituais para permanecer firmes e vencer. Antes de mergulharmos nesse estudo profundo e motivador, quero pedir que você curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. A sua ação ajuda a espalhar a palavra de Deus e a fortalecer vidas que talvez estejam passando pelas mesmas batalhas que você enfrenta. Então, faça parte desse exército de fé, clicando em curtir, se inscrevendo e compartilhando. O inimigo age na fraqueza porque sabe que estamos vulneráveis. O apóstolo Pedro nos chama para a vigilância. Ele não está falando com descrentes, mas com cristãos que já conhecem a Jesus. Isso mostra que, mesmo quando entregamos nossa vida a Cristo, o inimigo não deixa de tentar nos atacar. A diferença é que agora temos uma armadura espiritual. Mas Pedro nos alerta. Precisamos estar sóbrios e atentos. Satanás não é criativo. Ele usa sempre as mesmas estratégias, estudando pontos fracos e momentos de fragilidade. É quando estamos cansados, emocionalmente abalados ou espiritualmente enfraquecidos que ele encontra uma brecha para semear dúvidas, medo e pecado. Pense em Jesus no deserto. Ele foi tentado depois de fortes dias de jejum. Humanamente falando, ele estava fraco, mas espiritualmente estava cheio da palavra de Deus. O diabo não respeita nossas lágrimas, nem tem compaixão do nosso cansaço. Pelo contrário, ele vê nisso uma oportunidade. Por isso precisamos estar vigilantes, mesmo quando estamos cansados. Isso não significa nunca descansar, mas sim nunca baixar a guarda espiritual. 2. A estratégia do inimigo. Rugir como um leão. Pedro USA, uma imagem muito forte. Um leão que ruge. O rugido de um leão pode paralisar uma presa de medo, mesmo antes de um ataque. O inimigo age assim. Ele coloca medo, insegurança, ansiedade e dúvidas para tentar paralisar nossa fé. Mas lembre-se, ele ruge como leão, mas não é o verdadeiro leão. O verdadeiro leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Satanás tenta imitar e intimidar, mas não tem poder absoluto sobre a vida dos que pertencem a Deus. Por isso, quando você sentir medo ou pressão espiritual, lembre-se de que o rugido do inimigo é apenas uma tentativa de fazer você desistir. Ele só tem tanto poder quanto você permite. A palavra de Deus garante em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 3. A importância da vigilância espiritual. Pedro nos dá uma ordem clara. Sede sóbrios, vigiai. Ser sóbrio não é apenas evitar excessos, mas estar espiritualmente desperto. Não podemos viver nossa vida cristã no piloto automático, deixando para orar e buscar a Deus apenas quando temos problemas. A vigilância é constante. É como um soldado em guerra. Mesmo quando está cansado, ele mantém o olhar atento. Nós estamos em uma batalha espiritual real, e o campo de guerra é a nossa mente e o nosso coração. Precisamos alimentar nosso espírito com oração, leitura da palavra e comunhão com Deus diariamente. Assim, quando o inimigo tentar nos atacar em momentos de fraqueza, estaremos fortalecidos. 4. Exemplos bíblicos de ataques na fraqueza.
A Bíblia está cheia de exemplos que nos mostram como o inimigo ataca em momentos estratégicos. Adão e Eva. A tentação veio em um momento em que eles tinham tudo, mas estavam vulneráveis ao desejo de serem como Deus. O inimigo não atacou com força, mas com dúvida. É assim que Deus disse? Elias. Depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, Elias entrou em profunda depressão e fugiu para o deserto. O inimigo tentou fazê-lo desistir de sua missão. Pedro. O próprio autor dessa carta já havia experimentado isso. Ele negou Jesus justamente em um momento de medo e confusão, mas depois foi restaurado e se tornou um homem cheio de ousadia. Essas histórias mostram que ninguém está isento, mas também revelam que Deus pode nos restaurar e fortalecer mesmo depois de quedas. 5. Deus usa até nossas fraquezas para nos fortalecer. A boa notícia é que Deus não nos abandona quando estamos fracos. Pelo contrário, é na fraqueza que seu poder se aperfeiçoa. Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que, mesmo quando estamos cansados, desanimados ou vulneráveis, Deus está nos ensinando a depender dele. A fraqueza não é sinal de derrota. É uma oportunidade para ver a força de Deus em ação. 6. A importância de buscar refúgio em Deus. Quando sentimos o ataque do inimigo, precisamos correr para Deus e não para nossas próprias forças. Muitos cristãos se cansam espiritualmente porque tentam lutar sozinhos, mas o Salmo 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Assim como uma ovelha corre para o pastor quando vê um lobo, nós devemos correr para Cristo quando sentimos o ataque do inimigo. Ele é o bom pastor que protege suas ovelhas. Reconheça a batalha espiritual. O primeiro passo para vencer uma guerra é reconhecer que ela existe. Muitos cristãos vivem como se não houvesse uma luta espiritual acontecendo. Mas Efésios 6:12 nos lembra: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ignorar essa realidade é abrir espaço para o inimigo agir sem resistência. Por isso, precisamos estar conscientes. A vida cristã é uma batalha diária, mas ao mesmo tempo, temos a certeza da vitória, porque Jesus já venceu na cruz. Revestir-se da armadura de Deus. Paulo nos dá instruções muito claras em Efésios 6:10, 18. Precisamos vestir toda a armadura espiritual. Essa armadura não é física, mas simboliza práticas espirituais que nos protegem. Cinturão da verdade. A verdade da palavra de Deus é o que sustenta tudo. Sem ela, ficamos vulneráveis a mentiras. Couraça da justiça. A justiça de Cristo nos cobre, nos protegendo da acusação do inimigo. Sapatos do Evangelho da Paz. Precisamos estar firmes na fé e prontos para compartilhar a paz de Cristo. Escudo da fé. A fé apaga os dardos inflamados do inimigo, como dúvidas e medos. Capacete da salvação. Nossa mente deve estar protegida, lembrando que somos salvos e pertencemos a Cristo. Espada do Espírito. A palavra de Deus é nossa arma ofensiva. Com ela podemos derrotar as mentiras do diabo, assim como Jesus fez no deserto. A armadura não é algo para vestir só quando as lutas aparecem. Ela precisa ser usada todos os dias. A oração como arma de resistência. A oração não é apenas uma formalidade. É a nossa linha direta com o Criador. Quando oramos, estamos nos conectando com a fonte de toda força espiritual. Em Mateus 26:41, Jesus disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que, mesmo com o coração disposto, nosso corpo e nossas emoções podem falhar. A oração fortalece nosso espírito
e nos dá discernimento para identificar os ataques do inimigo. Não espere estar forte para orar. Ore justamente porque você está fraco. 4. A importância da palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu ao inimigo com "está escrito". Mateus 4:4. Isso nos ensina que conhecer e declarar a palavra é essencial para resistir às tentações. Muitas vezes, o diabo vai tentar usar mentiras ou até distorcer as escrituras, mas quando temos o conhecimento da verdade, não caímos nas armadilhas dele. Dedique tempo diário para ler, meditar e memorizar versículos. A palavra é como uma espada afiada que corta as mentiras do inimigo. Se esta mensagem falou com você, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares.